Assim, na verdade, algumas questões eu vou Em colocar, e todas as três horas é bom ter mulher no especificamente me comando, geraram Jandira. muita dúvida. Bom, a primeira delas, e eu falo isso em direção principalmente à Fiocruz nesse momento, é a questão do complexo econômico e industrial da saúde. Eu, assim, lamento profundamente a desestruturação dessa coordenação do complexo que existia interministerial, coordenada, que foi muito importante para o desenvolvimento de 100 parcerias com a Fiocruz, público-privadas, que foi importantíssimo para o Butantan, para poder produzir as vacinas de gripe, os antirretrovirais de AIDS, imunossupressor para transplante. Isso tudo a gente produziu como fruto de uma política pública, né, de desenvolvimento de produção nacionais, né, pública e também de laboratórios privados. E eu fico assim, ouvindo vocês dizendo, a gente tem que importar reagente, tubo Falcon, esses insumos sendo importados. Eu fico assim muito impactada com esse grau de vulnerabilidade que a gente tem. Eu não estou falando nem das grandes máquinas computadorizadas que estão sendo importadas, porque essa talvez a gente não tivesse capacidade de produzir tão rápido. Mas insumo básico de reagente, de tubo. Eu fico, de suave, eu fico assim muito impactada com essas informações do grau de vulnerabilidade, de dependência que a gente vive, como também viveu para máscara, para álcool gel, para coisas básicas que a gente só começou a propor virar indústria 1 mês e meio depois que a calamidade foi decretada pelo governo brasileiro. Então, quer dizer, a calamidade decretada por nós, e o governo brasileiro só se mexeu, segundo o Ministério da Economia, na segunda semana de março, segunda quinzena de março, para conversar com a indústria e tentar virar o seu parque fabril para a produção, inclusive, de máscara. Então, eu acho assim, muito assustador a nossa incapacidade. E aí a primeira pergunta que fica: se a gente tem alguma capacidade rápida de produção desses insumos básicos que estão fazendo tanta falta, segundo me dizem aí os laboratórios todos, né, tendo que importar insumo. Então, qual é a nossa capacidade, com toda desmontagem do nosso parque, se ele teria capacidade rápida de fazer uma produção desses insumos para não depender de importação dessas questões básicas para os testes. Segunda questão, o Dr. Rivaldo colocou a necessidade de contratação de mão de obra para fazer a passagem da amostra primária para a amostra secundária, e que é uma mão de obra que tem que ser qualificada em maior número e com espaço físico. Pergunto se já há alguma iniciativa para essa contratação, quantas pessoas seriam necessárias para que a gente possa ajudar a tomar medidas a partir aqui do Congresso. Até porque, se essa é uma fase fundamental para a realização dos testes, se não houver, é um gargalo insuperável. Então, é importante essa questão. Um outro aspecto importante que eu vi levantar aqui como gargalo é a logística de transporte. Eu fiz um projeto sobre as companhias aéreas existentes, na medida que elas estão sendo muito pouco utilizadas para transporte de passageiro nesse momento. Eu já protocolei um projeto colocando a necessidade do governo puxar as companhias, que a FAB acho que sozinha não dá conta, para transporte de carga, né? Então, eu acho que a gente precisava compreender melhor o gap, o intervalo entre a descentralização e a necessidade hoje de logística por via aérea, porque é a via mais rápida. Então, compreender isso é importante para a gente tentar interferir nesse aspecto, não só com o Ministério, mas com o projeto de lei. Eu fiquei aqui com três grandes dúvidas. Eu parabenizo bastante o prefeito de Araraquara e a sua equipe, até porque o que a gente percebe é que, no Brasil, como não há um comando único, centralizado, e que tenha dado a dimensão da gravidade da questão, acho que a prefeitura agiu rápido também, porque percebeu a dimensão e a gravidade, e se planejou, constituiu equipes, constituiu algo que é a pergunta que eu quero deixar para o prefeito sobre a questão da atenção básica, né? da busca do médico de família, da equipe de saúde da família,
nessa ação, qual é o papel que ela tem e se ela interferiu, de fato, para a localização, para a detecção de casos, para que o resto da equipe de bloqueio e de informação pudesse funcionar. Essa é uma pergunta que eu deixo, porque eu tenho insistido muito na questão da chegada no território, no campo, como o princípio da prevenção e do isolamento primeiro desse processo. E deixo aqui as 3 dúvidas, que eu acho que toda a mesa pode responder quem se sentir habilitado. A primeira dúvida é sobre o teste rápido. Eu vi opiniões diferentes nessa mesa. Então, eu não ouvi a Fiocruz opinando sobre isso, porque, pelo que eu percebi aqui, alguns confiam, outros não, e isso, do ponto de vista epidemiológico, tem importância. Então, eu deixo a pergunta, eu fiquei na dúvida se vale ou se não vale a realização do teste rápido como instrumento para esse momento, não para uma vigilância posterior, um dado epidemiológico posterior, mas nesse momento. Segunda dúvida que ficou é a estratégia populacional, onde aplicar os testes. A questão da prioridade dos médicos de família a gente já tinha, né? Essa prioridade estava dada. Mas eu também levantei há algum tempo, e muitos aqui levantaram, e nós chegamos a fazer uma indicação ao Ministério da Saúde sobre a necessidade de ampliar os testes. Eu estou falando de PCR, não estou falando do teste molecular, não do teste rápido, para comunidades densas, onde a dificuldade de isolamento é maior. Estou falando de favela, estou falando de periferia, estou falando de concentração pobre, onde uma pessoa está no mesmo cômodo com outras 8 ou 10. Se isso é uma estratégia correta do ponto de vista epidemiológico, a gente concentrar, ou pelo menos ampliar a testagem direcionada para essa população onde há concentração demográfica e um acúmulo, uma desproporção entre cômodos e pessoas e a dificuldade maior de acesso ao sistema de saúde. E, por último, essa questão de contaminar os jovens, né? Eu, sinceramente, vejo assim, na realidade do Brasil, eu não consigo ver a nossa capacidade hoje de absorção de pessoas doentes, a partir, inclusive, do que a gente já tem hoje. Mesmo com esse confinamento frouxo que a gente tem hoje, em vários lugares, com a mensagem de flexibilidade do governo federal, nós estamos, na verdade, aumentando exponencialmente, de forma brutal, o número de casos. Nós já somos o principal país de olhar internacional, né, do mundo, o mundo olhando para nós. E me parece que essa tática de botar na rua os jovens e tal para contaminar e ganhar imunidade não funcionou em outros lugares, né? E a gente ainda não sabe o perfil da doença, mesmo em faixas etárias mais jovens. A gente está vendo aí na área de saúde, por exemplo, a enfermagem está morrendo entre 18 e 40 anos. Tem casos de jovens que já faleceram. Então, também queria ouvir da epidemiologia da Fiocruz essa questão da tática de colocar jovens, né, desse chamado confinamento vertical, não no sentido do que o Sola falou, mas no sentido de botar pessoas na rua para aumentar a imunidade, o que significa essa tática no Brasil de hoje, com o sistema de saúde que nós temos e com o desconhecimento ainda da doença e não tendo funcionado em outros lugares. E, por fim, presidente, orçamento necessário. A gente sabe que não tem dinheiro novo no SUS, seria importante a gente ter uma noção de custo, do que seria necessário colocar na saúde, na ciência, ou na pesquisa, ou na produção de equipamento, para que a gente possa trabalhar aqui a pressão para que dinheiro seja deslocado para a saúde nesse campo. E apenas lembrar que na licença compulsória também tem um projeto meu protocolado, acho que até anterior, e a necessidade, eu queria a opinião de vocês sobre a necessidade dessa quebra provisória, pelo menos, de patentes, no momento de ganância. O mundo inteiro tem gente pedindo patente de 77 países, laboratórios. A ganância, Chile, Equador, Canadá já quebraram patente nesse momento, e eu acho que é importante vocês darem opinião sobre isso.